resistência nosso. Nós temos esses anos todos de ditadura e principalmente de esquecimento. Nós, aqui no Memorial, o núcleo, desde que começou a fazer os atos, que são os sábados resistentes, nós não temos, obviamente, nenhuma vinculação com o Estado, nós atuamos aqui dentro, e esses sábados resistentes têm como marca fazer lembrar um fato do passado, ligar ao presente e se fazer principalmente uma homenagem àquelas pessoas que lutaram e que lutam até hoje, notadamente as famílias das pessoas que tombaram ou que lutaram e já não estão com a gente, como as mães dos desaparecidos. O ato de hoje foi organizado basicamente, exclusivamente quase, pelo coletivo Merlino, que tem a preocupação de resgatar a figura do Merlino e a história do Merlino, que nesta quarta-feira nós tivemos um episódio fundamental que foi novamente uma audiência tentando processar o Ustra, Carrasco, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Na manifestação que nós tivemos lá, vários companheiros se pronunciaram e a parte principal, que é a homenagem que nós temos que fazer, estamos fazendo hoje aqui. Esses atos que nós temos, que são sábados resistentes, nós fazemos desde o começo do ano, tem uma programação que vai até o final do ano já estabelecida, que é nossa responsabilidade, e nós já fizemos atos sobre financiamento de tortura, esse ano, financiamento de tortura, fizemos um ato sobre a Comissão da Verdade, fizemos um ato para marcar os 41 anos do terceiro voo da liberdade, que foi a captura do embaixador alemão e a libertação dos 40 companheiros que foram trocados pela vida dele, e o lançamento do livro Eduardo Leite Bacuri. Agora estamos fazendo este ato. No dia 20, nós temos um outro ato muito importante, que é a guerrilha do Araguaia e o cumprimento da sentença da Corte Interamericana de Justiça. E vamos realizar aqui para se informar, primeira coisa, e segundo, mobilizar as pessoas para a obrigação do cumprimento dessa sentença da Corte Interamericana de Justiça, que o Brasil é condenado, o Estado brasileiro é condenado a cumprir a sua obrigação, né? Tem uma sentença de uma juíza, que é a doutora Solange Salgado, sobre arquivos, sobre punição, etc. e tal, que também não é cumprida, uma juíza brasileira, e a gente tem que ter essa vergonha de passar por uma condenação de uma corte internacional. Então, no dia 20 de agosto, nós temos aqui, é um sábado, temos esse evento, né? Eu também comemoro uma data particular, que é a minha saída da cadeia, que eu saí no dia 20 de agosto. Então, para mim é duplamente importante. No dia 19, a Crimeia está lembrando, no dia 19, na Associação dos Juízes para a Democracia, AJD, vai ser realizada às 10 da manhã uma reunião para encaminhar os processos contra o Estado, contra os torturadores a serviço do Estado, que é com vista, inclusive, essa sentença da Corte Interamericana de Justiça. A AJD, a Associação dos Juízes para a Democracia, fica na Rua Maria Paula, número 78, que é o primeiro prédio ali do lado do posto de gasolina na esquina com a Brigadeiro, no último andar. Então é fundamental que o pessoal que passou pelas cadeias, que foi perseguido, que foi reprimido, participe dessa reunião para colocar o seu caso, para a gente finalmente fazer o que deveríamos ter feito no passado, que é abrir processos contra o Estado e contra os agentes do Estado usurpado pela ditadura. Em agosto nós temos isso. Em setembro, dia 24 de setembro, nós temos um importantíssimo ato que é para marcar os 40 anos
da chacina que foi feita lá em Brotas de Macaúba, onde caíram o comandante Carlos Lamarca, o Zequinha Barreto, o irmão dele, o Toniel Barreto, e o Luiz Antônio Santa Bárbara. Para quem não sabe, sempre se ouve falar na morte do Lamarca, mas não faz ideia. A cidade de Brotas de Macaúba foi cercada e transformada num campo de concentração. A população foi torturada num estádio de futebol, um campinho, e foram massacrados, primeiro pelo delegado Sérgio Fleury e o Esquadrão da Morte, e depois pelo Exército Brasileiro com o Major Cerqueira. Quando mataram Lamarca, passaram com um helicóptero com os corpos pendurados, colocaram no estádio e obrigaram a população a ir lá ver que eles estavam mortos. A tal ponto que, o ano passado, né, na homenagem que foi prestada a eles, o Franklin Martins, ministro, foi lá prestar homenagem e foi de helicóptero, que é um percurso muito longo, e a população, ouvindo os helicópteros, até hoje fugiu com medo dos helicópteros, só voltou depois que foram convocados. Então é um fato marcante. Então no dia 17 vai haver essa homenagem lá em Brotas de Macaúbas e depois a gente faz aqui, no dia 24, uma homenagem com os companheiros do Lamarca, companheiros de luta, de organização e de luta, mesmo da mesma organização, no dia 24 aqui no Sábado Resistente. Essa homenagem tem uma reunião, obviamente, de muita gente dessa época. Em outubro, no dia 14 de outubro, nós temos um Sábado Resistente sobre as oposições não clandestinas, que são oposições sindicais, as comunitárias eclesiais de base, todas aquelas que são oposições que não são de organizações clandestinas, mas têm um trabalho clandestino, que o pessoal da oposição sindical metalúrgica vai fazer aqui conosco. Então nós temos aqui o Raimundinho, que é um dos representantes dessa oposição metalúrgica de São Paulo. Em 14 de outubro. Em novembro, 5 de novembro, tem uma homenagem aos desaparecidos, focada na figura do João Leonardo da Silva Rocha, e depois, no dia 10 de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos também vamos marcar. Para marcar essa homenagem ao Lamarca, Zequinha, ao Toniel e Santa Bárbara, o Stan me pediu para passar um abaixo-assinado de apoio a essas homenagens. Então eu vou passar, quem puder, por favor, assine e depois entregue para um Stan no final ou para mim mesmo, tanto faz. Tá bom? Dando boas-vindas e vamos começar passando os trabalhos agora para Ângela Mendes de Almeida, que foi companheira do Merlino e que vai comandar os trabalhos. Por favor, Ângela. Depois a gente fala isso, da informa. Só para o pessoal que está me avisando aqui, que dia 25 em São Bernardo, na Câmara Municipal, também tem uma homenagem aos desaparecidos e à luta pela democracia. Às 19 horas. 19 horas na Câmara de São Bernardo. Boa tarde a todos que vieram até aqui. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer o Memorial da Resistência e o Grupo de Preservação da Memória Política e fazer um agradecimento todo especial ao Ivan Seixas, não apenas pela questão desse fato, mas porque, embora ele não tenha sido testemunha nesse nosso processo, porque ele foi, num outro processo, qualificado de inimigo público do USTRA, o que é um título de honra, né? Então ele não poderia ser testemunha, mas foi no processo da família Pérez, quando ele mencionou o caso do Merlino, esse foi a ponta da qual nós puxamos o primeiro processo e o segundo processo. Então, eu queria fazer esse agradecimento, também queria avisar, se as pessoas não sabem, que tem uma publicação que nós fizemos no começo desse ano, em homenagem ao Merlino. Quem quiser pegar, está lá na mesa
e pode pegar, se quiser levar para amigos, etc., que é essa a função de divulgar a questão da memória. Bom, e o ato que nós pensamos, ele vai falar um pouco da vida do Merlino, pessoas que o conheceram, que foram seus amigos, que trabalharam com ele, mas também tentar problematizar um pouco as ideias que nós tínhamos na época e a opção que nós estávamos fazendo no momento que ele morreu, de integrar o trotskismo através da Quarta Internacional, né? E, nesse sentido, eu queria chamar aqui para a mesa as pessoas que vão são os palestrantes, vamos dizer assim, né? E que vão dar as impressões deles, etc., né? Depois nós vamos ter, eu vou falar em diversos momentos, porque eu tenho 2 ou 3 temas que eu quero especificar, e depois vai ser passado um filme feito pelo meu filho Nicolau Bruno, cujo nome também é uma homenagem ao Merlino, que é o nome de guerra dele, e posteriormente ao filme nós vamos abrir a palavra, mas primeiro, antes de abrir em geral, para algumas pessoas, entre elas algumas testemunhas que estiveram presas e que disseram que gostariam de falar alguma coisa, não necessariamente sobre a prisão, sobre o que quiserem falar, daí vai ter um período de tempo de 4 minutos e depois vai ser aberto para o público. Né? Então eu queria chamar os palestrantes, em primeiro lugar o professor João Machado, economista, que é militante da Quarta Internacional e do PSOL. Depois o professor Valério Ascari, militante do PSOL, autor de um livro que está dando ali de presente para a Tatiana, muito importante sobre as revoluções, né? Em seguida, o nosso camarada de sempre, historiador e escritor João Rufino dos Santos. E, em seguida, o jornalista, grande amigo do Merlino, Tonico Ferreira. E eu queria também saber, nós convidamos uma pessoa do grupo LER-CI, eles disseram que encaminhariam uma pessoa que faria uma declaração, mas eles disseram que é você. Não lembra, ele vai ser mais quadro. Tá bem. Tá? Tá bom. Eu vou falar alguns minutos sobre a questão dos processos, sobre a questão jurídica. Muitas pessoas têm perguntado, há alguns equívocos que estão circulando aí, né? Como eu estava dizendo para uma jornalista, quando nós marcamos esse evento, nós não sabíamos que a audiência das testemunhas iria ser marcada, e esse evento é, sobretudo, uma homenagem aos 40 anos do assassinato do Merlino. E nós pretendíamos explicar por que o primeiro processo foi extinto e por que nós colocamos esse segundo processo. Mas isso veio bem a calhar porque eu queria chamar a atenção e pedir a colaboração de todos vocês, porque em relação ao primeiro processo, a partir provavelmente de um equívoco de uma jornalista de um desses grandes jornais, começou a circular uma questão que não é verdade, a não sendo verdade, torna-se uma mentira, que é a seguinte:
que o processo teria sido, o primeiro processo de 2008 teria sido extinto porque eu não fui reconhecida como ex-companheira. É isso que eles falam. Então, eu queria explicar que não foi bem assim. Isso é um equívoco próprio de jornalistas que ouvem o comecinho da frase e depois já chegam à conclusão sem ouvir o resto, né? O resto do processo. Porque eu apresentei os documentos que se pode apresentar para um casal que vivia na clandestinidade, que, como muitos de nós, ocultava a sua relação por questões de segurança, como nós dizíamos, porque uma pessoa podia ser presa e ser torturada e dizer, conheço tal pessoa, que é casada com tal pessoa, né? E as provas que eu apresentei são provas testemunhais. Em relação à questão da não aceitação da minha condição de ex-companheira, aconteceu o seguinte, porque no primeiro processo, os advogados do USP conseguiram, no Tribunal de Justiça, que é a segunda instância, um embargo e uma liminar, que paralisou o processo da primeira instância, né? Em relação a essa questão, o primeiro juiz, que era o relator do caso, não me aceitou como ex-companheira, achou que aqueles documentos não provavam nada. O segundo juiz fez toda uma argumentação mostrando que é a legislação atual sobre as uniões estáveis. O terceiro juiz aceitou essa argumentação e o primeiro juiz veio a mudar sua posição. Porque caso o processo, caso isso tivesse sido aceito, o processo não teria sido extinto. Eu teria sido excluída do processo e a Regina continuaria com o processo. Então, o que está circulando nessas notícias é uma inverdade que eu espero que todos que possam mostrem essa inverdade. Daí, para explicar o que foi a extinção do primeiro processo, nós temos que entrar naquela área da ciência jurídica que é bastante nebulosa e normalmente inexplicável aos olhos de um ser comum. O que eles argumentaram, que foi a posição de dois desembargadores de um, que votou a nosso favor, foi que a ação declaratória, a forma ação declaratória, não era cabível no nosso caso. Nós, eu e a Regina, não podíamos mover uma ação declaratória, porque não tínhamos interesse. Esse foi o argumento, que, como vocês veem, é um argumento técnico-jurídico que não discutiu o mérito da questão. Nós sempre corremos ao STJ e o processo nem foi olhado, foi arquivado imediatamente. E, aliás, imediatamente não, eles também demoraram muitos meses para arquivar. E os nossos advogados, então, vieram a pensar nessa ação por danos morais na área civil, que pede uma indenização. Bom, vocês sabem, né? O dinheiro é a última coisa que nós queremos do lustre. Mas é um recurso que nós estamos usando para chegar àquele ponto que nós chegamos na quarta-feira passada, de se falar da essência do caso. Ou seja, de chegar ao mérito da questão, de chegar a ouvir o que as testemunhas tinham a dizer, né? Então, essa foi a opção que nós estamos fazendo agora. Tem também várias pessoas têm perguntado, acho que todos sabem, jornalistas têm perguntado, da questão das ações penais. Aí acho que o Ivan falou bem antes, né? Atualmente, não é possível fazer ação penal. Normalmente, a Justiça não tem aceito nenhuma ação penal contra o Estado por causa da lei de anistia. Mas nós temos agora a sentença condenatória do Brasil, no caso da guerrilha do Araguaia, que tem um item que diz que essa
A anistia de 79 foi uma alta anistia e que ela não tem nenhum valor jurídico internacional. Então, a nova batalha que nós vamos travar é para que esse quesito seja implementado, ou seja, que o Brasil aceite, o governo brasileiro, e não é só, como dizem certas personalidades do atual governo, uma questão do Poder Judiciário, é uma questão do governo brasileiro de todos seus 3 poderes. Aceite cumprir a sentença completa da Quarta Via. Muito bem. E para terminar essa parte, também tem me perguntado muito o que vai acontecer agora. A justiça, como vocês sabem, ela é lenta, complicada, ninguém entende. Bom, as testemunhas deram o seu depoimento. O conjunto dos depoimentos, sobre os quais eu não vou falar aqui, se depois alguma testemunha quiser dizer alguma coisa, mas eles deram um quadro onde fica demonstrado que o Merlino morreu depois de torturas que vieram a causar gangrena, que ele podia ter salvo se a perna ou as pernas, se eu não sei, tivessem sido amputadas, e que o próprio Major Ustra determinou que não se fizesse nada, ou seja, que se deixasse morrer, né? O quadro foi bem completo, foi um conjunto de 6 testemunhos que deram um quadro para uma pessoa como a juíza, que pelo visto nunca tinha ouvido falar nessas questões, tomasse conhecimento disso. O que falta agora? Falta, no processo, serem ouvidas as testemunhas do Ustra, que vão ser ouvidas por carta precatória, porque as pessoas só podem ser ouvidas no lugar do seu domicílio. Nós temos uma testemunha que não falou ainda, que é o Ricardo Prata Soares, que vai também depor por carta precatória, porque ele mora no Rio Grande do Norte. Quando esses depoimentos forem feitos nas respectivas justiças locais e enviados para a juíza, então ela dará a sentença. Então nós temos aí um longo período de espera, que eu não arrisco dizer de quanto tempo vai ser. Só que nós continuamos as outras lutas que tem todo dia pelos outros mortos, pelos presos e pelos mortos de hoje, que a polícia continua matando e torturando na democracia parlamentar que nós temos hoje, né? Bom, eu vou depois falar sobre um outro assunto, né? E terminei essa minha parte. Queria passar a palavra para o João Machado. Bom, em primeiro lugar, agradeço muito a honra de poder fazer parte dessa mesa, dessa homenagem. Eu sou um dos que não tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente o Merlino, Luiz Eduardo Merlino. Na época, eu não morava ainda em São Paulo e não tive contato direto com ele, com os companheiros com quem ele estava organizado politicamente naquele momento. Eu estou aqui representando a organização política, a qual o Merlino e outros companheiros, a Ângela e outros companheiros se vincularam numa viagem feita pouco antes da volta do assassinato no Brasil, à França, a partir de uma discussão com diversos companheiros. Ou seja, estou representando a Quarta Internacional. A Ângela, na introdução geral dessa homenagem, falou que um dos nossos objetivos aqui é não somente lembrar Merlino, lembrar a época, mas também problematizar as opções que foram feitas naquele momento, né? Então, sobre isso, eu quero dizer algumas palavras.
Eu acho que a gente pode falar da opção em vários níveis. Né? Há um deles, que me parece que é mais ou menos claro, que a gente tem que dizer que houve algum equívoco. Né? Um equívoco na concepção da tática da resistência armada, que, como todos aqui sabemos, não foi uma coisa apenas no Brasil, foi profundamente aplicada em toda a América Latina, em outras regiões do mundo também. Acho que é possível dizer que, da forma como essa tática foi aplicada naquele momento, houve um erro de subestimação da força do Estado brasileiro, do regime capitalista brasileiro, da ditadura militar, e uma superestimação do potencial de revolta popular, provavelmente. Toda a visão foi muito influenciada pela Revolução Cubana, que sem dúvida foi um acontecimento fundamental na América Latina, mas não houve atenção devida às diferenças entre os vários países da América Latina, dos contextos, né? Uma análise talvez mais precisa que tinha possibilitado a vitória da Revolução Cubana. Agora, eu acho que se a gente fala da opção política que foi tomada pelo Merlino e outros companheiros na época no seu conjunto, a gente tem que dizer que, no fundamental, foi uma opção profundamente acertada. Né? E o primeiro acerto, a primeira coisa que a gente deve lembrar com admiração, né, é justamente a opção pela luta. Pela luta nas condições difíceis em que era possível lutar na época no Brasil, em condições de clandestinidade, enfrentamento da ditadura militar, e na opção, na decisão de travar essa luta, mesmo com o risco mais do que conhecido de prisão e morte. Eu acho que dificilmente a gente pode encontrar uma coisa mais admirável do que essa opção que foi feita por uma parte muito importante de uma geração política, né? Uma geração política da qual o Merlino foi um dos melhores representantes, né? A disposição de lutar. Existe uma ditadura militar, existe uma sociedade profundamente opressiva, existe a exploração de classe, nós não vamos simplesmente observar o que acontece, ainda que o risco seja alto como foi. Eu acho que há um outro aspecto da opção política feita na época, falando mais particularmente da visão da organização política no Brasil, do POC, da tradição que o POC representou e depois o POC combate, a convicção de que não era possível ter como objetivo democratização ou reforma do capitalismo brasileiro, acreditando que um caminho desse tipo pudesse chegar a uma sociedade, representar uma etapa progressiva na transformação, como muitas vezes se diz, uma etapa democrática. Continuo achando que era uma avaliação correta, a avaliação de que uma verdadeira revolução brasileira significasse realmente a emancipação dos trabalhadores, da sociedade brasileira e da América Latina, tinha que ser uma revolução socialista. Ou, como dizemos também, a tradição da classe internacional, a qual o Merlino e outros companheiros se vincularam, uma revolução permanente. Ainda que inicialmente se volte
muito mais para os aspectos de luta democrática, de enfrentamento do latifúndio, do imperialismo, caminha sem uma divisão clara de etapas para a luta contra o próprio regime do capital e pelo socialismo. Quando a gente compara o que eram as aspirações de emancipação, de libertação, de humanidade, daquela geração política dividiu na época. E o que tem sido conseguido em vários países da América Latina, por uma via, vamos dizer, democrática, bastante dá razão aos que não aceitavam, já naquela época, esse caminho. Nós estamos hoje numa situação, como tem sido muito explicado, que, embora muitos achem que nós tivemos avanço no Brasil, em certos aspectos tivemos, mas a própria ditadura não desapareceu na permanência de um aparato repressivo que reprime uma parte fundamental da população, criminaliza a pobreza, criminaliza movimentos sociais. Então, não é uma coisa aceitável. Né? E não há nenhuma indicação de que este caminho de tentar mudar por dentro o capitalismo possa dar em alguma coisa aceitável. E, finalmente, eu queria falar que há um outro aspecto da opção do Berlim e de outros companheiros que eu acho que foi profundamente acertado e acho que hoje a gente vê isso mais que nunca. E foi uma outra característica marcante e admirável da geração política do Berlim, é o profundo internacionalismo. A profunda convicção de que a luta não se fazia apenas no Brasil, se fazia em toda a América Latina, que, aliás, na época estava oprimida por ditaduras em vários países, o imperialismo com uma presença ostensiva. Bom, hoje também tem, mas talvez tivesse até um pouco mais naquela época em vários países. Então, era uma luta latino-americana e era uma luta mundial. A emancipação humana pode ser iniciada num país, a luta pelo socialismo pode ser iniciada no país, mas não pode ser completada nesse marco. A organização do capital é cada vez mais internacional, a oposição a ele também tem de ser como mínimo. Né? Eu queria terminar dizendo que nós estamos num momento positivo, bonito, inclusive, para fazer essa homenagem, para resgatar esse aspecto daquela opção política, porque nós estamos diante, me parece, do surgimento de uma outra geração política que é também profundamente internacionalista, né? E que tem tido uma atuação internacional, ainda que de forma inicial, de forma nem sempre muito clara nos seus objetivos. Né? Esse ano de 2011 está sendo um ano admirável. Começa sob o signo das revoluções democráticas, mas que não são apenas democráticas, que combinam luta social, reivindicação social em países árabes. Um exemplo de luta onde a juventude tem um papel marcante que inspira mobilizações semelhantes em todo o mundo, como, aliás, aconteceu depois da Revolução Cubana, aconteceu nos anos 60, início dos anos 70. Essas mobilizações continuam num outro contexto, mas com um vínculo muito claro, né, na Europa, com destaque para a Espanha, para a Grécia, uma geração política que está sido chamada, isso eu acho muito bonito, de indignados. Realmente nós continuamos a ter muito com que nos indignados, e que tem sido desdobrada com mais ou menos força no mundo inteiro, no caso da América Latina, especialmente no Chile. Né? Foi um país-chave na luta nos anos 70 e talvez volte a ser um país-chave na luta nesse momento. Então, quero concluir. Eu acho que certamente aquela geração política de Berlim, como todas, não acertou completamente.
em alguns aspectos, fez avaliações incompletas, insuficientes, mas eu não tenho dúvida de que acertou no fundamental. E continua a ser uma geração política, e o Bernino, como um dos seus representantes mais expressivos, que não apenas nos inspira hoje na continuidade da luta, mas nos ensina também muita coisa. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, a honra de poder participar dessa mesa. Obrigado. Eu queria agora passar a palavra para o Valério Arcari. Boa tarde a todos. Ângela, Tatiana, Nicolau, todos os camaradas e amigos presentes. O momento de um tributo é um momento em que nós resgatamos a memória, mas também é um momento no qual nós realizamos o bom e velho combate, que é a luta ideológica. A luta pelo passado não é uma luta viva. Todas as gerações vivas carregam consigo a memória dos combates passados, das vitórias, das derrotas, das alegrias, das tragédias. Mas nós caminhamos mais firmes quando temos a certeza que levantamos uma bandeira sem manchas. Caminhamos com a cabeça mais erguida quando sabemos que sobre os nossos ombros, quando levantamos a bandeira, está a memória daqueles que não se ajoelharam no passado. Lembrar Merlino e lembrar todos os mártires da luta da ditadura é lembrar que o combate pelo qual eles entregaram a vida continua sendo a causa mais elevada do nosso tempo. Honrar a sua memória e prestar tributo ao seu sacrifício significa incitar os jovens e fortalecer em nós mesmos a convicção de que essas lutas não foram em vão. Isso tem uma enorme importância quando o debate ideológico se inverteu dentro, digamos, do mundo político-cultural brasileiro. Nos anos 80, ainda nos anos 80, era impensável desqualificar o sacrifício daqueles que combateram com armas da ditadura. Mas hoje, como sabem, há uma forte tendência historiográfica que ecoa nos meios jornalísticos e nas televisões, que tem como objetivo desqualificar aqueles que pegaram armas contra a ditadura. Há um revisionismo histórico que afirma que um governo como o Médici só se explica porque uma esquerda radical que queria impor uma ditadura no Brasil simétrica à ditadura que os militares condenaram à nação, não tem por que ser reivindicada nos livros de história como os defensores das liberdades democráticas. E, portanto, vejam como o passado ele adquire uma dramática atualidade. E lembrar Merlino, lembrar com Merlino a luta de todos, das mais diferentes tendências que abraçaram a luta contra a ditadura, é entrar de frente numa disputa ideológica. E a disputa ideológica para determinar qual é a legitimidade da luta daqueles que enfrentaram a ditadura com a bandeira do socialismo. Foram variadas as tendências que o fizeram, foram diferentes os programas que inspiraram as distintas organizações. Eu acredito que o convite que Ângela, Nicolau, Tatiana e o coletivo Merlino me dirigiu é para tentar vos apresentar e reivindicar, ao lado de João, a tradição política que nos une, que é a tradição do trotskismo e da Quarta Internacional. Vocês sabem, os trotskistas nunca foram muitos, nunca foram mais do que uns poucos milhares, algumas dezenas de milhares, mas sempre pareceram muito mais perigosos do que era efetivamente a sua força. E nos anos 60, o internacionalismo, tal como ele chegou a existir na sequência da Revolução Russa, tinha deixado de existir. As lutas no leste, no oeste e no sul se davam
sem articulação entre elas. Muitos marchavam nas ruas de Paris, de Roma e de Londres em solidariedade a Cuba e faziam da Revolução Cubana sua causa, mas não eram muitos aqueles que ao mesmo tempo saíam nas ruas dessas mesmas cidades, levantando a bandeira de Cuba, mas também levantando a bandeira da primavera de Praga. Não eram poucos os que saíram às ruas para reivindicar a gloriosa vitória do povo nicaragüense contra a ditadura de Somoza, mas eram muito poucos aqueles que saíam às ruas, levantando a solidariedade à luta contra Somoza e o apoio à insurreição sandinista, que levantavam também a bandeira dos operários de Gdansk, que na Polônia se enfrentavam contra o stalinismo e a ditadura. Durante muitas décadas no século XX, coube aos trotskistas defenderem sozinhos a bandeira internacionalista do marxismo. E, ao fazê-lo, preservaram uma continuidade histórica que teria sido perdida se a Quarta Internacional não tivesse mantido a coerência dessa tradição, que é do marxismo e é de todo o movimento operário. Quando alguns dos mais capazes, dos mais dedicados, dos mais generosos, da geração que se radicalizou depois de 68, abraçaram o trotskismo, Merlino, que hoje homenageamos, na fundação da tendência política a qual eu pertenço, Túlio Quintiliano, que vinha do PCDR, e que não posso deixar, nesta ocasião, de também lembrar. Quando alguns dos mais capazes, dos mais generosos, abraçaram o trotskismo, procuravam no trotskismo essa tradição política teórica. Vocês sabem, os camaradas que nós estamos recordando aqui foram politicamente derrotados. A luta armada contra a ditadura militar foi politicamente derrotada. Mas numa luta, quando nós, com os olhos da história, observamos o passado, existe a dimensão política da luta, mas existem outras dimensões, que não são somente a política. A política não é somente o sucesso ou insucesso na luta pelo poder. Porque existem aquelas tendências políticas que podem ser politicamente vitoriosas porque chegaram ao poder, mas são historicamente derrotadas porque chegam ao poder para aplicar um programa que é diferente daquele que ofereceu sentido à sua existência desde o início. Existem as tendências políticas que não chegam ao poder e que são, portanto, politicamente derrotadas, mas que são historicamente vitoriosas porque honraram o programa pela qual lutaram. E o impacto, mesmo objetivo da sua luta, quando olhamos com grandeza a história, pode ser politicamente superior àquele daqueles que chegaram ao poder. A geração de 68 foi politicamente derrotada, a esquerda brasileira se reorganizou, em grande medida à margem, com algumas exceções, do que foi o sentido político do levante das organizações armadas que combateram a ditadura quando, no Brasil, chegamos ao momento mais trágico da noite histórica da luta do povo brasileiro, que foram os anos entre 69, 73 e 74. É verdade. Mas, por outro lado, também é verdade que foram intelectualmente e moralmente vitoriosas aqueles que, quando mais o povo brasileiro precisou deles, deram o passo em frente. A história da luta contra a ditadura seria completamente diferente. E nós teríamos menos razões para ter o orgulho de sermos parte da esquerda brasileira se não existissem no nosso passado homens como Merlino e como Túlio Quintiliano. Para as novas gerações, o engajamento, a dedicação, o compromisso, a coerência e, finalmente, o sacrifício não teriam o mesmo significado se nós não pudéssemos dizer que Merlino, Túlio Quintiliano e todos os mártires que combateram a ditadura estão entre nós, sempre presentes. Oxalá estejamos à altura do seu sacrifício, honremos a sua memória e que os jovens levantem a sua bandeira. Obrigado.
Para continuar, eu queria saber se o companheiro da LERJ já chegou. Me pediram para lembrar que Túlio Quintiliano morreu na sequência do golpe do 11 de setembro de 1973 em Santiago de Chile, como parte da Operação Condor. Boa tarde, gente. Sou o André, sou secretário de aqui, da posição da nossa organização. Você pode dizer o seu nome também? André Bossi, presidente da Liga Estratégia Revolucionária, quadro internacional, e vim trazer aqui nossa homenagem ao companheiro e fazer considerações em relação ao cachorro. Eu vou ler. Ao coletivo Merlino, a todos e todas presentes neste ato de homenagem a Luiz Eduardo Merlino, os 40 anos de seu assassinato pela ditadura militar. Cumprimentamos todas e todos presentes, especialmente a família Merlino e os companheiros e companheiras do coletivo Merlino, que se esforçam para que a memória de Merlino esteja viva para inspirar os que lutamos e os que lutarão contra esse Estado capitalista, essa usina de barbaridades e destruição material e de vidas lançadas na miséria e na opressão em benefício de uma minoria parasita que em nosso país acumula a tradição de ser consciente e decididamente hostil ao povo, reservando à classe operária e ao povo pobre toda sorte de repressão, perseguição, violência policial, judicial e moral. Ao homenagear Merlino, estamos tomando partido ao lado dos lutadores, dos que combatem a barbárie capitalista e seu Estado armado contra a verdadeira nação, os produtores da riqueza. Não há conciliação possível nem com a burguesia, nem com suas instituições centrais. Os capitalistas do Estado burguês são nossos inimigos e devemos derrotá-los. Merlino, Olavo Hansen e tantos outros lutadores, independentemente das estratégias com que combateram, são um exemplo vivo de que os nossos inimigos são conscientes de que seu sistema não pode subsistir se não for por meio do terror contra os que se rebelam e se organizam para combatê-lo. Para defender seus interesses, suas propriedades, necessitam impor uma guerra contra a classe operária, o povo pobre e a vanguarda que se põe em marcha. Seus métodos não são o da paz ou da conciliação, mas sim os da guerra, da rendição para subjugar seu oponente. Homenagear Merlino e os lutadores que sofreram nas mãos dos torturadores militares e civis da ditadura significa recuperar a memória, mas não apenas a memória histórica dos fatos. A memória essencial de que aceitar a conciliação com os inimigos é aceitar a rendição, a submissão e a resignação ao não combate. Homenagear Merlino e os lutadores que tombaram e que ainda sofrem os efeitos da Guerra Aberta em 64 é, para todos nós, relembrar que aos inimigos reservaremos um combate intransigente para que a sua derrota seja o prêmio merecido por todos os que lutaram conosco e antes de nós. A vergonhosa conciliação brasileira, batizada como redemocratização, nos mantém na situação de derrotados que se renderam. Porém, os combatentes não se renderam. Quem se rendeu foram os dirigentes de diversos partidos e organizações, inclusive o PCB, que sentaram à mesa com os ditadores, a Arena, o MDB e a cúpula da Igreja, assessorados pelo imperialismo, para costurar a lei da anistia como se fora a anistia ampla, geral e restrita, defendida nas ruas e pelos presos políticos. Essa lei é, para nós, o verdadeiro termo de rendição que permite aos ditadores, políticos, empresários, militares e policiais civis que sustentaram o regime militar viverem no reino da impunidade livres com empregos e rendas garantidos. Não haverá apuração, juízo e castigo aos torturadores, mandantes e financiadores da ditadura sem revogar a lei da anistia que lhes garantiu a impunidade, igualando-os aos que combateram o regime militar. Qualquer outra saída, dizemos, será manter o curso de conciliação com os criminosos do Estado, relegando a memória dos que lutaram e tombaram. Aceitar a Comissão de Verdade, que o governo Dilma coloca para aprovação no Congresso, lhe dará continuidade a essa conciliação. Os criminosos do Estado não podem ter o direito de participar de uma comissão de verdade, como se fossem iguais às vítimas. Os governos do PT, com a colaboração do PCdoB, partidos que diziam dos trabalhadores da esquerda, passaram para o outro lado. Tomaram partido pelos exploradores e convivem pacífica e vergonhosamente com os militares, torturadores, agentes da ditadura e os grupos que financiaram o doicode, como Camargo Correia e o Grupo Ustra, ou seria o Grupo Ustra, e tantos outros que foram considerados por Lula como heróis nacionais. José Genuíno, apenas como exemplo de guerrilheiro torturado e preso, virou assessor do Ministério da Defesa e colaborador direto dos militares.
A CUT, outrora combativa, não abre um dedo contra esse estado de coisas. Portanto, do governo Dilma, uma ex-guerrilheira e presa e torturada, seus partidos da CUT e da CUT, que falam em quebrar o silêncio e recuperar a memória, não podemos esperar nenhuma verdade de apuração. Apenas demagogia a serviço de manter a impunidade com o pacto da governabilidade ao lado dos capitalistas. Esses todos aceitaram viver como reféns dos capitalistas e seus algozes. Ao contrário desses, tomamos partido ao lado dos que tombaram nas mãos da ditadura, dos que lutaram e sobreviveram às torturas sem mudar de partido, dos que continuam em defesa dos explorados e oprimidos. Se os capitalistas e os criminosos da ditadura creem que foram vencedores, devem saber que os vencidos têm o direito de ressurreição. Nossa ressurreição começa com um combate intransigentemente, sem conciliação, pela abertura dos arquivos, pela apuração, sem tutela militar de todos os crimes que se chega à justiça, a condenação de todos os criminosos do regime militar. Essa não é uma tarefa apenas dos familiares e amigos de Merlino. E todos os lutadores. As organizações políticas aqui presentes devem colocar suas forças materiais e militantes em combate para construir o coletivo Merlino e tantos outros movimentos de direitos humanos, formando um grande movimento nacional pela memória, verdade, apuração, justiça e punição para os crimes da ditadura militar. Os exemplos da Argentina devem nos inspirar. Essa será a nossa verdadeira, sincera e completa homenagem a Merlino e todos os lutadores. Mãos à obra. Nossa organização, a LERJ, reafirma seu compromisso de continuar esse combate fundamental para que a classe operária, em aliança com o povo pobre, recupere suas forças e prepare um golpe decisivo contra os exploradores e opressores. A Revolução Operária Socialista. Direção Nacional da Liga de Estratégia Revolucionária pela Reconstrução da Quarta Internacional. Obrigado, gente. Eu agradeço muito aos companheiros da LERJ, que nós convidamos assim meio precipitadamente, que é um erro nosso, então nos mandaram essa declaração. Bom, antes de passar a palavra para os outros dois palestrantes, eu vou fazer aqui uma pequena intervenção que é ao mesmo tempo histórica, no sentido de, claro, do meu ponto de vista, e que era até a morte do Merlino do ponto de vista dele, explicar um pouco a evolução que nós tivemos no conjunto das organizações de esquerda, né? Ou seja, explicar a evolução do POC, claro, vista, a história é sempre vista de um ponto de vista, né? De um conjunto de pessoas. Esse conjunto aí, no caso, era eu e o Merlino e outros companheiros que depois continuaram no palco de combate, né? E outros companheiros aqui. Claro que há outras versões dessa evolução do POC que poderão vir depois à tona, né? O POC tem que ser entendido, em primeiro lugar, como uma continuidade da POLOC. Boa parte das pessoas que eram do POC tinham participado da POLOC. E do nosso ponto de vista, a POLOC, fundada em 1961, era uma organização que tinha uma série de diferenciais em relação a todas as outras organizações daquele período até os anos 70 e seguintes, né? Em primeiro lugar, naquele momento, ela era, fora o POT, ou seja, o Partido Operário Revolucionário Trotskista, ela era a única organização que defendia, naquele momento, o socialismo no Brasil. Ela tinha um programa socialista no Brasil. Não vamos nos esquecer que a maior parte das organizações tinham influenciados pelas diversas correntes da Internacional Comunista, seja vindas da União Soviética, seja vindas da China, tinham mais uma ideia ligada à questão de libertação, de democracia popular, de libertação nacional. Isso pode ser visto pelo nome das organizações, fora as tradicionais, como o Partido Comunista e o Partido Comunista do Brasil, né? Em segundo lugar, a POLOC incentivava nos seus militantes não só a leitura do marxismo nas suas origens, como a elaboração
Então não é à toa que na história da Polop, inclusive antes do golpe de 74 e imediatamente, nós temos grandes teóricos marxistas, né? E do nosso ponto de vista, eu aí digo nosso, das pessoas que estavam mais próximas, a Polop tinha um elemento de crítica ao socialismo. Ela se distanciava de qualquer modelo, seja do modelo da União Soviética e todas as chamadas, muito mal chamadas democracias populares da Europa do Leste, como em todos os outros países influenciados pelo maoísmo. Ou seja, era não que eles seriam, e todos teriam uma visão anti-stalinista elaborada, como eu acho que o trotskismo já tinha, mas eles tinham um sentimento anti-stalinista, e eles, nós, né? E um distanciamento dos chamados modelos, né? Bom, tudo isso se modificou radicalmente em 67, ou seja, na nossa geração, a luta armada entrou assim como uma espécie de furacão, uma opção que tinha de ser feita naquele momento, e eu quero lembrar, né, pelo menos 2 episódios, não posso me estender muito, que foi a conferência da OLA, Organização Latino-Americana de Solidariedade, realizada em 1966 em Cuba, e um livro que fez furor entre nós, que não pode ser esquecido, que é o livro do Regis Debray, chamado Revolução da Revolução, que pretendia teorizar não só a Revolução Cubana como a experiência do Che Guevara, mas que, na sua escrita, levou muitas organizações, naquele momento, eu estou falando de 66, 67 e 68, a fazerem opções pela luta armada, defendendo, inclusive, a proibição de qualquer contato com os movimentos de massa que seriam prejudiciais à segurança. Bom, então o apelo pela luta armada era muito grande. Em 67, os partidos comunistas, de uma maneira geral, o PCdoB, o PC e a própria Ação Popular, né, que tinha essa origem católica, foram inflamados por essa ideia de luta armada, cada um nas suas versões, e a Polop também. E a Polop sofreu, eu vou dizer, foi uma perda, cisões que foram dar em outras organizações, como a Colina, que depois se tornou Vai Palmares, e a VPR, e eventualmente outros grupos que eu não estou me lembrando. Nesse momento, nós ficamos na Polop. Durante muito tempo, nós continuamos, meses, nós continuamos na Polop e começamos discussões com um grupo muito específico, que era a dissidência do Partido Comunista no Rio Grande do Sul, com o qual nós fizemos uma fusão no início de 1968 e adotamos o nome de POC. Mas é preciso dizer que esse POC continuava sendo a Polop do Programa Socialista pelo Brasil. Ou seja, os companheiros do Rio Grande do Sul deram enormes contribuições, mas se integraram a essa organização que já existia. Bom, nós tivemos aí o ato institucional número 5, né? Antes do ato institucional, principalmente em 67, as organizações que tinham feito essa opção pela morte armada, pelo menos é o que a gente sentia, tinham a ideia, as pessoas das organizações, que a luta seria triunfante e relativamente rápida, não é? O ato institucional e alguns episódios anteriores, como
a prisão de todos os estudantes do Congresso da UNE, a invasão do CRUSP, isso para falar de São Paulo, né? Foram mostrando, e com o ato institucional número 5, a ferocidade do regime. E, a partir daí, várias organizações de todos os tipos, mas principalmente as que estavam fazendo ações armadas, sofreram perdas irreparáveis, com torturas, mortes, assassinatos, etc. Né? Bom, o POC, que era ainda a Polónia, só começa a discutir a questão da luta armada como parte da sua prática política no ano de 1970. Ou seja, quando o movimento todo estava em descenso. E, portanto, eu queria dizer que a perspectiva dessa adoção não era uma perspectiva nem de triunfo rápido e imediato, né? Não era uma perspectiva de abandonar os movimentos de massa no qual nós tínhamos presença, estudantil, operário. Era mais uma ideia que era necessário, primeiro, resistir a essa ditadura feroz com a utilização de armas e se unir aos grupos que ainda estavam resistindo. Quase uma ideia de uma frente. Bom, muitos companheiros do POC não aceitaram essa posição, um pouco menos da metade, uma minoria muito significativa e muito importante, com companheiros de grande valor, e eu queria lembrar aqui particularmente um que muitos de nós gostamos muito, que é o Heber Salles, já morto, né? Não aceitaram essa nossa posição e cindiram, refundando a Polónia. Bom, nós permanecemos com essa opção, com a perspectiva da prática da luta armada, com essas limitações e numa perspectiva de uma resistência prolongada, quase como se fosse uma resistência, como aconteceu na guerra na Europa, né? Mas, ao mesmo tempo, nós sentimos um grande desânimo e um perigo que nos açoitava, que era o espírito da deserção, o medo e o desânimo que provocava a ideia da deserção. Foi nesse momento que nós tivemos contato com um companheiro da Quarta Internacional brasileiro, Paulo Paranaguá, e a partir de uma série de discussões com alguns militantes do POC, nós concebemos a ideia de tentar nos unirmos a eles, serem integrados nessa organização internacional, para nos alimentar, porque nós vivíamos isolados numa ditadura, não sabíamos, só sabíamos das notícias que saíam no jornal, não sabíamos das lutas que estavam acontecendo, lutas que podiam ser exemplos para nós, e sobretudo da luta que estava acontecendo na Argentina, né, com companheiros nossos, né? E foi nessa perspectiva que nós saímos do Brasil e com a perspectiva de voltar. Eu, em outra ocasião, acho que talvez apareça alguma coisa nesse filme, falo da experiência politicamente rica que nós tivemos na França, não só no contato com os franceses, mas no contato com companheiros poloneses, com companheiros espanhóis que estavam submetidos à ditadura bárbara do franquismo e outros setores, né? E que nós procuramos condensar escrevendo teses. O Medino escreveu teses, eu também escrevi alguma coisa, que nós iríamos, na volta, propor aos nossos companheiros para discussão. Bom, e aí, rapidamente, em poucos dias, desde que ele voltou, ele foi preso. Não, eu, evidentemente, estava na França e continuei militando na Quarta Internacional. Nós reagrupamos um grupo de pessoas do POC Combate que atuou tanto no Chile como na Argentina e teve um pouquinho de atuação aqui no Brasil, já numa situação completamente diferente, né?
já numa situação de ascenso aqui do movimento operário, que iria dar no que hoje nós já podemos chamar de lulismo. Eu não vou entrar nesse capítulo, né? Bom, então esse é um depoimento, uma história que eu queria dar, claro que é uma história vista de uma perspectiva específica, né? Mas que mostra um pouco a trajetória, as opções que nós fizemos e que foram frustradas por essa morte brutal e que, além disso, foram frustradas pela prisão e torturas de uma quantidade incrível de militantes nossos, alguns dos quais, eventualmente, depois vai falar aqui na segunda parte, né? Bom, então era isso que eu queria falar sobre esse tema. Então, agora eu queria passar a palavra para o companheiro de todos os tempos, João Rocila dos Santos. Até a eternidade. Bem, boa tarde a todos aqueles que eu já me cumprimentei. A minha intervenção vai ser a mais breve possível, porque não vai ter uma fala sobre a trajetória política do Merlino, nem um apanhado que fosse sobre a luta contra a ditadura, pelo socialismo, etc. A minha fala vai ser breve, porque eu vou falar aqui como um amigo, como um grande amigo que fui de Merlino. Bom, eu conheci num jornal chamado Amanhã, e foi onde ele conheci comigo também, e conheci alguns amigos que guardo até hoje. Aí foi que eu tive a ocasião de admirar o menino, de gostar dele, de apreciar as suas virtudes e também observar alguns dos seus defeitos, como criatura humana que ele era. Bom, é daí que durante alguns anos a gente conviveu, eu morei um tempo em casa dele, fui objeto da generosidade pessoal que ele tinha e que outros amigos podem confirmar. Mais de uma vez, por exemplo, ele me deu roupas dele. Eu estava numa situação econômica difícil, estava exilado em São Paulo, terrível, no tempo que deixou emprego. E ele sempre muito generoso comigo, assim, uma generosidade muito espontânea. Você gostou dessa camisa? Então tome aqui, tome essa camisa. Ou esse agasalho fica para você, fica frio. Bom, então foram anos de amizade. Ele me apresentou ao jazz, que eu conhecia muito mal, me apresentou alguns poetas, né? Eu estou dizendo isso para mostrar a vocês que ele amava a vida. Ele não era uma pessoa soturna, obsessiva, com algum objeto, com alguma ideia. Não, ele é um jovem, como tantos jovens em todos os tempos, aberto para a vida, querendo viver, querendo gozar a vida, querendo, enfim, realizar sua juventude, né, a beleza que é ser jovem. Bom, vai daí que chega a uma certa altura, eu não mais o vi. E tinha notícias dele, indiretas, e compreendi que ele tinha cortado deliberadamente a ligação comigo por uma questão de segurança, porque eu não era da organização dele, porque ele tinha escolhido um caminho que ele sabia não ser o meu. E por ele, certas coisas eu senti, mas compreendi.
Até que um dia um amigo comum me deu a notícia que ele tinha morrido. Por coincidência, no dia do meu aniversário, 19 de julho. Bom, então passa mais um tempo e, para encurtar a história, nós chegamos à quarta-feira passada, a essa audiência no fórum. Eu fui prestar meu depoimento, certo de que seria tranquilo, contaria o que sabia, mas quando eu saí da sala de audiência, eu caí no choro. Eu caí um louco, num vazio. Chorei muito. De lá para cá, de quarta-feira para cá, eu estou tentando entender por que esse choro convulso. Por que de repente eu caí no choro. E consegui racionalizar, consigo explicar por quê. É que eu amo o Luiz Eduardo Medina. Por isso eu caí no choro. O que significa amar nesse caso? Eu amo é uma fórmula muito vulgar, muito gasta. Mas o que eu quero dizer com eu amo Luiz Eduardo? Primeiro, que eu amo como forma de retirá-lo, resgatá-lo desse lugar horrível que é a eternidade. A eternidade é um lugar horrível. Por quê? Nada mais vai acontecer lá. Não há mais luta nenhuma a travar. Não há mais objetivo nenhum a conquistar. Não há mais nada a fazer. Está dado. Nada acontece na eternidade. Se você ama a pessoa que passou pela eternidade, você está resgatando essa pessoa de lá, você está trazendo ela para o mundo dos vivos. Então, está aí o primeiro aspecto. Eu, ao dizer, amo o Luiz Eduardo Medina, eu estou trazendo ele para cá, tirando ele desse lugar horrível, chato, que é a eternidade. Bom, faço aqui um pequeno de página para ressalvar as pessoas que têm crença religiosa e que acham que a eternidade é o paraíso, é o inferno, é o valhalla, seja lá o que seja. Né? Do meu ponto de vista, que acho que é do também, a eternidade é o nada. É esse lugar horroroso, em que nada acontece, nada pode acontecer, em que todas as lutas estão extintas. Muito bem, então, quando eu digo eu amo, eu trago ele de volta para cá. Mas há um outro aspecto que também é interessante. Quando eu digo eu amo o Luiz Eduardo Medina, ele, por via desse amor, está me resgatando para a eternidade, está me tirando desse mundo vulgar, de miséria, de sofrimento, de tortura, está me tirando desse mundo e jogando em outro, que é o mundo o que se poderia chamar de mundo da utopia, o mundo da felicidade humana. Quer dizer, esse amor resgata ele de lá, do lugar chato, horroroso, e ao mesmo tempo nos resgata desse mundo de sofrimento e nos projeta no outro. Todo amor é uma rememoração. Não sei se já pensaram nisso, eu tenho pensado também nisso. Você diz, eu amo uma pessoa porque em algum momento você a amou. Quer dizer, quando eu conheci, eu convivi com ele, ele foi meu amigo, eu o amava, embora não percebesse, não reconhecesse, não estabelecer uma coisa não, eu não amo. Mas, na verdade, quando eu o amava, eu estava criando as condições para amá-lo depois, quando ele morresse, para matar. Então, hoje, quando eu rememoro o Luiz Eduardo Medina, eu sei que eu o amava.
porque naquela ocasião que ele estava vivo conosco, eu o amei. Bom, então, é isso que eu tenho a dizer, sabe? Se eu pudesse vê-lo, se ele estivesse aqui, ele ia, eu te amo. É pouco, mas é tudo. O que nós, os seres humanos, podemos fazer é dizer, eu te amo. Eu te amo quer dizer, você está em mim, como rememoração, e pode ficar tranquilo, quando você for para a eternidade, eu vou tirar você de lá, através desse amor. É isso. Bom, eu queria então agora passar a palavra também a um amigo de sempre do Mesmo, Tonico Pereira. Boa tarde a todos. É muito difícil estar aqui. O artista ficou mais difícil. Eu vim por causa da Mônica Casteiro, da Tina, da Tatiana, da Ângela. Essa família que tem feito todo esse esforço, essa coragem de exigir explicações e responsabilidades para a morte de alguém que eu chamava de Eduardo. Eduardo. Por que a minha tendência sempre é virar a página e ir para frente. Porque quem viveu aquela época, você perde tantas pessoas que o jeito de você ir para frente, pelo menos talvez um jeito covarde, foi de virar a página, porque senão eu não conseguiria seguir a minha vida. Porque perdi muitos amigos, perdi o Merlino, na faculdade de arquitetura, eu perdi uma família de Benetaço, que era grande amigo meu, perdi o André Gouveia, que morreu no exílio, que era um melhor amigo meu na faculdade. Nós perdemos o Nelson, que era nosso amigo da turma de Santos. Se vocês quiserem ver aí, está indo na revista, na página 34. Não sei se você tem, é interessante. O Nelson está bem atrás do Eduardo, o Eduardo segurando a raquete. Por incrível que pareça, eu estou na extrema direita, esse magrinho aqui, que a época era muito magro e não gordo, não sou agora. E depois nós perdemos também pessoas que foram importantes para nós, Gerard, que foi a pessoa que proporcionou e que deu os recursos e que ajudou a gente a criar o Jornal Amanhã, em 67. E de outros que a gente conheceu no meio do caminho. Então a tendência minha é sempre virar página, eu vou indo em frente, senão eu não conseguiria chegar antes de seguir em frente, e seguir com a minha vida. Eu vou seguir um pouquinho na linha do Joel, falar um pouquinho sobre o que era o Merlino, o Eduardo, como a gente chamava. Né? Eu conheci o Eduardo mais ou menos, acho que nós tínhamos em torno de 12, 13 anos no Colégio Santista, lá em Santos. Ele é um colégio marista, muito duro, colégio católico, de regime duríssimo. E o que eu acho que mudou a vida do Eduardo, e a minha também, porque eu era sempre o segundo dele, o Eduardo sempre era o primeiro. Ele é que abriu o caminho, que encontrava as coisas novas, que buscava desafios, e eu seguia atrás. A única coisa que eu retribuía é que ele não gostava muito de física, química e matemática, eu passava a cola para ele. Agora, fora isso, ele comandava e eu seguia atrás. Aí nós fomos para o Colégio Canadá, que era um colégio estadual, totalmente diferente da nossa vida no Colégio Santista. Nós saímos, foi um momento de abertura para nós. Você sai de um colégio religioso, com toda uma moral muito dura, e você entra num colégio totalmente livre, não tinha muro, podia errar. A gente
queria fumar dentro do colégio. E lá o Eduardo então fez tudo que ele podia fazer. Logo de cara tinha lá uma chapa concorrendo ao diretório, que era uma chapa meio anarquista, e nós entramos na chapa, para apoiar a chapa, contra a chapa do Partido Comunista que dominava o colégio. Vocês sabem que nessa época era dominado totalmente pelo Partido Comunista, por causa do Porto, tinha os deputados do Partido Comunista, então, enfim, comandava totalmente lá, tinha o domínio político do colégio. Mas a gente não era do Partido Comunista, nem nós éramos políticos, no sentido da política estudantil que já se fazia à época. Porque o nosso objetivo na época era abrir horizontes. A gente se considerava, digamos, anarquistas, existencialistas. A gente gostava, o Merino gostava o quê? De poesia. Ele gostava de Fernando Pessoa. Ele trouxe para nós o existencialismo com Sartre. Ele nos ensinou o jazz, Modern Jazz 4, que à época fazia sucesso. Nos introduziu Brahms, porque a gente tem que sempre ser diferente. Né? Se Beethoven é o grande da música clássica, por que eu vou ser Beethoven? Eu vou gostar de Brahms. Era uma decisão intelectual. Nós vamos gostar de Brahms, porque ele não é a linha principal. Nós vamos fazer uma outra linha. Então, a gente começou a gostar de Brahms, dos quartetos e quintetos, e ficávamos na casa da tia de vocês, no apartamento, ouvindo a tarde inteira, ouvindo discos e tudo. E a gente fez teatro, nós fizemos cinema. Outro dia a Regina deixou em casa umas fotos do nosso primeiro filme, que nem sei o que aconteceu com aquele filme, mas que foi filmado, algumas cenas foram. Isso a gente devia ter, quê? 15 anos, 16 anos. E o Eduardo fazendo todas essas coisas, abrindo caminhos e tudo. E nós tínhamos o nosso grupo, que se encontrava lá no Bar do Atlântico, lá no Gonzaga, e o nosso único objetivo era sair de Santos e vir para São Paulo, que era a nossa Paris. São Paulo era a nossa Nova York. Aquilo era o máximo, sair daquela vida que à época a gente chamava pequeno burguês, hoje talvez chamariam de classe média, de Santos, e voltar para um lugar mais aberto. O Santos era pequeno para o Merino. Ficou muito pequeno. Fizemos uma briga grande. Em 65, nós viemos para São Paulo, eu fui fazer a faculdade de arquitetura.